Na nossa parte 6, então, já falamos da macromedição, então vamos falar do conhecimento da micromedição. Entre todas as atividades administrativas e operacionais, destacamos a atividade comercial, que irá garantir o equilíbrio econômico-financeiro do sistema, gerando recursos com a venda do produto industrializado, que é a água tratada. Então, nós já fizemos todo um trabalho de qualidade de água, atendendo às normas do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde. Temos com a água potável e temos que vendê-la. Está vendendo o serviço, não se está vendendo aqui o produto que nós já falamos lá, que ele é dádiva divina no manancial de água bruta. No processo de industrialização, captamos a matéria-prima, que é a água bruta, transportamos para uma unidade de beneficiamento, que é a ETA, promovemos o tratamento, reservamos, entregamos a domicílio. Isso é fundamental. Água é entregue a domicílio. Água tratada com elevada qualidade de potabilidade. E na comercialização não se pode abster da verificação de cada consumo por meio da micromedição com a utilização de hidrômetros. Qualquer outra forma de cobrança por meio de achismos produz prejuízos à operação do sistema. Então, comercializa com micromedição. Em projetos, costuma-se estabelecer parâmetro de consumo em função da categoria de consumo. Exemplo, é projetado 150 litros habitantes dia. Este parâmetro só tem validade quando as ligações são medidas. Em uma ligação não medida, a depender da pressão, este valor pode assumir valores acima de 1.000 litros habitante dia. Nós já fizemos testes com valores aí de 1.200 a 1.400 litros habitante dia no cavalete, com a pressão aí altíssima. Então, elevar a pressão, dependendo do cavalete se é de 3/4, nós temos uma vazão elevadíssima. Então, o que vai limitar isso aqui é realmente a micromedição. A micromedição tem, portanto, o poder de regular o consumo em função da necessidade e do poder de compra. Então, as pessoas, eles fixam o consumo, principalmente em relação ao poder de compra. Nas ligações medidas, não são praticados desperdícios, e assim é possível pressurizar toda a rede ao mesmo tempo, e evitar o tão prejudicial rodízio. Quando você não tem a medição, nós temos tradicionalmente os desperdícios, e esse desperdício, ele implica em fazer rodízio de abastecimento, abastecendo ora a zona alta, ora a zona baixa. Como é cobrado o consumo de água? A cobrança da tarifa de água é fixada de acordo com as categorias de usuário e as faixas de consumo. Isso aqui é algo assim já enraizado entre as empresas que operam o sistema de abastecimento de água. Muda um pouco essa configuração, mas a semelhança é isso que nós vamos falar. As categorias sempre são residencial, comercial, industrial, poder público e social. Essas são as 5 categorias fundamentais, sendo delas algumas derivadas. As faixas de consumo, normalmente, podem ser de 0 a 5, 0 a 7, ou, normalmente, 0 a 10, 11 a 20, 21 a 30, 31 e 40, 41 a 50 e maior que 50. Ou 21 a 30, 31 até 40 e maior do que 40. Então, essas são as categorias de faixa de consumo. As categorias residencial, as categorias comercial, industrial e poder público, elas têm umas faixas de consumo de 0 a 10 e maior que 10. Não entram em detalhes maiores como na categoria residencial. E a social, a categoria social, está limitado até quem consome 10 metros cúbicos. Ou seja, acima desse valor, ele já passa a entrar no faturamento da categoria residencial normal. Um exemplo de tarifa. Aqui, um determinado ano, eu tenho a tabela de tarifa de uma empresa.
ela cobra de 0 a 10, 3,2695. É isso mesmo, com 4 casas decimais. Posto tem 3, aqui nós temos 4. 0 a 10, 3,2695. 11 a 20, 4,0049 e assim sucessivamente. Maior que 50, aqui é 10,8266. A tarifa mínima sempre está na faixa de 0 a 10 metros cúbicos. Como é cobrado o consumo de água? Quando o consumo é medido de água, eu tenho que utilizar a tabela de tarifa. A tabela de tarifa, vamos dar um exemplo de um consumo de 17 metros cúbicos por mês. O cidadão consumiu na sua residência, naquele mês, 17 mil litros. Como que eu faço a conta? Eu venho na tabela na faixa de 0 a 10 e busco a tarifa de 0 a 10, 3,2695. E multiplico pelo consumo de 10 metros cúbicos. Daria, nessa faixa, um custo de R$ 32,6950. Vou na faixa de 11 a 20, foi 17, foi na faixa de 11 a 20. Então, na faixa de 11 a 20, o preço já é 4,0049. Então, os 7 metros cúbicos que eu consumi na faixa de 0 a 20 é multiplicado por 4,0049, me resulta 28,043 e o valor da tarifa total é 60,73. Quando o consumo é inferior ou igual a 10 metros cúbicos, aplica-se a tarifa mínima. Um consumo de 0 metro cúbico, eu vou pagar a tarifa mínima, que é 33,2695. Se eu consumir 7, 8, 9, não interessa. Eu vou pagar 3,3295, que é a tarifa mínima. Então, aqui que surge aquela questão do volume faturado e o volume consumido. Então, aqui é faturado 10 metros cúbicos quando o consumo é 0, ou fatura 10 metros cúbicos quando o consumo é 7. Então, geralmente, o volume faturado é maior do que o volume consumido. Então, o volume deve ser sempre aquele aferido pelos hidrômetros. E quando o consumo é estimado de água? Então, nós mostramos como é feito a apropriação do consumo medido. E quando é estimado, quando não tem hidrômetro? Aí acontecem vários absurdos. Então, exemplo de tarifa residencial não medida. Nesse caso aqui de uma cidade, é estabelecido 500 litros por dia por quarto, ou 15 metros cúbicos por mês de 30 dias. Então, cobra-se por quarto. Então, a tabela é número de quartos e o consumo de litros por dia. Então, um quarto, 500 litros. 2 quartos, 1.000, assim sucessivamente. E a piscina, 200 metros cúbicos por mês. Então, essas medidas estimadas, elas, como são estimadas, elas não representam o consumo real. Prejudica ambas as partes. Prejudica tanto quem vende o serviço como quem utiliza do serviço. Exemplo de residência com 2 quartos. 2 vezes 2 quartos, 500, dá 1.000 litros por dia, 30 metros cúbicos por mês. 30 vezes 1.000 litros por dia. O faturamento, a tarifa, vezes o meu consumo de 30 metros cúbicos por mês. Nessa tabela de tarifa dessa cidade, era 1,50 o valor da tarifa nesta faixa. Então, daria R$ 45,00. Então, o cidadão que tivesse 2 quartos, pagaria aí R$ 45,00. Quando não era residência, então era um comércio, uma indústria, então é pela área construída. Nós temos muitos locais que cobram a tarifa residencial por área construída. Então, aqui nós temos um exemplo de faixa de 30 a 40 metros quadrados, 40 a 50, 50 a 60, e estimando que o cidadão que mora numa casa com menos de 30 metros quadrados consome 20, e um que mora numa casa de 70 e 80 metros quadrados consome 80, que é um tremendo absurdo, esses valores aqui de consumo não medido.
Além de tanto no consumo medido como no consumo estimado, nós temos um acréscimo na conta que é devido a serviços que são serviços tabelados e devido à inclusão do custo do esgoto. E como é cobrado o esgoto? O esgoto é faturado na conta do serviço de coleta e tratamento de esgoto. Então nós temos aqui uma condição típica, uma residência, onde eu estou entrando com 100 litros de água, para fazer o meu exemplo hipotético. Então eu devo faturar 100 litros. Estou entrando 100 litros, vou faturar água 100 litros. Mas o esgoto é presumível que só leve para a rede de esgoto para ser coletado e tratado 80 litros, que é 80% do volume de água. Então 80% de água que entrou vai ser levado para o esgoto, e então eu devo faturar os 80 litros. Existe uma redução de volume de 80%. Então a regra para faturar o esgoto é esta: a água entra um volume, o esgoto sai outro volume 20% menor. Então eu tenho que faturar 80% do volume que entra. Isso nós estamos falando em volume. Então o volume de esgoto a ser faturado, no caso de quem consumiu lá naquele exemplo nosso 17 metros cúbicos por mês, ele vai pagar uma conta de água de 60,73, que nós já fizemos esse cálculo. O esgoto, eu tenho um consumo, o volume que eu utilizei de 17 metros cúbicos, então na verdade, eu vou ter que jogar na rede de esgoto 13,6 metros cúbicos. Os outros 20% eu consumi na minha residência, água de beber e outras fontes que não vão para a galeria, não vão para a rede de esgoto. Então eu devo faturar 13,6 metros cúbicos. Então eu tenho que faturar como? De 0 a 10, eu pego a tarifa do esgoto. Essa tarifa do esgoto, ela é 90% da tarifa de água. Então eu tenho que faturar de 0 a 10, 2,94, 10 metros cúbicos vezes 2,94, 29,40. 11 a 20, eu faturei 3,6, que é o 13,6, 3,6, vezes a tarifa de esgoto, que é 3,60, me daria 12,96. Me daria, então, uma conta de esgoto de 42,36, que me conduziria a um valor faturado de total 103,09. Então, aqui a tarifa de água é esse valor, ou a referencial. O do esgoto é 90% da de água, e nós fazemos uma tabela de tarifa de água e uma tabela de tarifa de esgoto. A tarifa de água está aqui, no caso da residencial, e a da esgoto está aqui. Então, tenho que utilizar a tarifa da residencial de água e usar a tarifa da residencial de esgoto. Mas deve ser cobrado sobre o volume de esgoto que será tratado. Então, eu tenho que usar a tarifa de esgoto, essa tarifa de esgoto, para cobrar o volume de esgoto. Então, daria um total aqui de 103,09. O faturamento da conta de serviço de esgoto, nós já mostramos que ele deve ser faturado 80% do volume que entra na rede de esgoto. Demos um exemplo, 17 metros cúbicos, que faturava de 60, e o esgoto que nós tínhamos que faturar 13,6 metros cúbicos por mês, de um total de 17 de água. O problema aqui, existe um erro no valor a ser faturado de esgoto. Esse erro é da não utilização da tabela de tarifa de esgoto. A tarifa de esgoto corresponde a 90% da tarifa de água. Então, está aqui uma tarifa de esgoto. Cobrança errada é quando eu pego a total de água, que foi faturado de água, e multiplico por 0,9, me dando o valor de 54,66. Então, eu faço o valor da água
mas o valor de 90% do valor da água, 115,38. Isso aqui é um valor que está se cobrando errado. O correto é usar a tarifa de esgoto e não 90% do valor da tarifa de água, dando aqui, neste caso, uma diferença a mais de 10,62 que é pago pelo consumidor.